Saúdo a todos, desejando-lhes que a graça preciosa do nosso Deus e Pai, de Jesus, o Filho amado, de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Profeta Irmão Aldo, envolva os nossos corações. Que juntos possamos apreciar esta reunião e expressar nosso louvor ao Reino dos Céus, pois é o momento que Deus tem nos concedido para podermos aprender mais, podermos também fortalecer o nosso conhecimento. Disse Jesus: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Nós temos sede, irmãos, por isso que hoje estamos aqui, para receber a água da vida, que é a doutrina do Reino dos Céus, que Jesus tem nos legado por meio da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Quem crê nele, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de seu ventre. Então, quando nós apreciamos essa doutrina, esses ensinamentos, teremos também as condições de retransmitir às outras pessoas a paz e a alegria que nós recebemos ao longo dessa reunião. Deus conta com a nossa cooperação, com a nossa atenção, com a nossa reverência, para que Ele conceda a cada um de nós, ao longo dessa reunião, tudo o que é necessário para podermos ser sempre vencedor e uma luz a brilhar aqui nesta terra. Então vemos aí a importância de hoje aqui estarmos reunidos e participarmos desta reunião com a nossa reverência. Logo mais iremos fazer uma oração. Para isso, convido a todos aqueles que têm condições para que fiquem em pé. Quero neste momento, todos em sentido de reverência, nós iremos falar com Deus. Bendito Deus e Pai Todo-Poderoso, quão grande é a nossa felicidade em poder fazer parte desta obra, poder também considerar tudo o que o Senhor tem feito. Acreditamos no Teu grande poder, ó Pai, por isso que aqui estamos presentes para expressar nosso louvor, relembrando de toda a Sua misericórdia, o Teu grande amor, que tem enviado homens santos aqui nesta terra, profetas, para realizar uma obra extraordinária. Também tem enviado o Filho amado Jesus, que orientou, cooperou para que muitas pessoas pudessem entender o reino dos céus, e hoje, por meio da Santa Vó Rosa, tudo faz para que possamos receber a salvação. Por isso que expressamos ao Senhor Jesus nossa adoração sincera, também a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, que muito cooperou com a obra de Deus aqui nesta terra, com a vinda de Jesus e com o ministério do mesmo, e ao estar anunciando o Teu ministério, o Teu santo nome naqueles tempos e para os dias de hoje com a Igreja Apostólica. Por isso que prestamos nossa adoração à nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, e nos dias atuais a Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador da promessa de Jesus, que se prontificou para formar esta igreja de acordo com a vontade do Divino Mestre, e o nosso Santo Irmão Aldo, que manteve e nos deu a orientação necessária. Neste momento, Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo, santos de grande poder, rogamos a Tua graça e a Tua bênção para esta santa reunião, que juntos possamos aprimorar nosso conhecimento, que o coral, que todos nós possamos estar aqui, prestando nosso culto de adoração a todo o poder celestial e fortalecendo, sim, a nossa alma com os alimentos desses hinos, na certeza que a Senhora, juntamente com o Santo Irmão Aldo, tomará conta de todo o ato desta reunião. Nós muito agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iremos cantar o hino de número 1, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois integrante do poder celestial.
ouvistes falar de um profeta de Deus que está a ajudar os filhos seus. Já ouvistes falar que esse povo apostólico é o povo escolhido do nosso Deus. Já ouvistes falar de um profeta que está a preparar um povo para os seus levar. Já ouvistes falar que esse povo de Deus é o povo que irá lá nos céus morar. Ouvistes falar de um profeta que está a preparar um povo para o seu levar. Já ouvistes falar que esse povo de Deus é o povo que irá lá nos céus morar.
Jamais, irmãos, devemos negar a nossa fé. Pode acontecer o que acontecer, nós precisamos se apegar à nossa fé para podermos vencer as lutas diversas que surgem, pois aquele que tem fé pode tudo, irmãos, porque aquele que nós cremos é além de tudo aquilo que nós vemos. Nosso Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador de todo o universo, o Criador desta obra que nos conduz ao seu reino. Aqui nós temos a mensagem que fala dos nossos irmãos do coral e obreiro, um incentivo do Santo Irmão Aldo ao seu tempo nesta terra, ao ministério do coral e obreiros. O ministério do coral. Prezados irmãos e irmãs regentes, coristas e músicos, o ministério do coral é um trabalho de grande significado para o reino dos céus, para a Igreja Apostólica. Todos os que dele participam devem ter muito interesse em servir a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, no ministério do cântico e da música, inclusive porque nos ajudam a salvar almas e a santificar o nosso povo através da mensagem cantada ou tocada. Saiba que o seu ministério não tem por objetivo apenas o nosso povo, mas se destina a louvar a Deus e a todos os seus santos. É um ministério dedicado à glória deles e do reino dos céus. Assim é importante que todo regente, corista ou músico tenham e demonstre muito interesse pelo trabalho do coral. Inclusive que façam todo o esforço para comparecer aos ensaios e às apresentações, pois a sua presença é muito valiosa. Se apresentem ordem com relação à disciplina, evitem ficar andando ou conversando durante as reuniões, não utilizem celulares para comunicação instantânea durante o ensaio e em nossas reuniões. Respeite uns aos outros, sejam perdoadores e colaborem para que o amor, a paz e a união sejam um exemplo deste ministério para a igreja. Procurem ajudar os regentes, eles dependem dos irmãos e das irmãs para as atividades do coral e para as apresentações nas reuniões. Da mesma forma, os regentes devem respeitar e serem amáveis com seus coristas e músicos, incentivando o trabalho em equipe e formando realmente um corpo só entre todos, com desejo de servir a Deus e aos seus santos. Ao ministério de obreiros. Prezados irmãos e irmãs que servem à Igreja Apostólica no ministério de diácono e diaconisa, a sua pessoa e o seu trabalho são de grande valor para a nossa igreja. Sua presença nas atividades de seu ministério é necessária para o bom andamento de nosso trabalho. Faça o seu esforço para comparecer às reuniões no horário estipulado a fim de que possam ser escalados pelos pastores, ou seja, pelo menos 1 hora antes do início das reuniões. Os que estiverem escalados na porta devem chegar quando abrir a porta, ou seja, 1h30 antes do início da reunião. A igreja depende do seu esforço e da sua boa vontade em servir a Jesus e a Santa Vó Rosa. Os nossos templos precisam estar bem preparados para as reuniões. Daí pedir que se esforce para ajudar e zelar pela limpeza e arrumação das instalações da igreja. Quanto mais obreiros comparecerem, será melhor para todos, pois a distribuição das tarefas não sobrecarregará os poucos que estiverem presentes. As irmãs e os irmãos coristas também podem ajudar no trabalho de limpeza e de arrumação do templo. A sua ajuda é bem-vinda e muito valiosa. A Santa Vó Rosa fica muito contente quando se interessam por esse trabalho da nossa igreja, pois demonstra o amor que temos por esta obra. Pedimos aos obreiros que não façam rodinhas e nem fiquem conversando durante as reuniões, seja no templo, anexos, bebedouros, banheiros ou na porta de entrada, mas sejam atentos aos compromissos de servir a igreja. Sejam pacientes com o nosso povo, não exortem a ninguém. Se for preciso, passe o assunto para o pastor responsável daquela reunião. Os obreiros e os membros do coral devem ser um exemplo para a igreja, em todos os sentidos,
no amor, no respeito, na reverência, principalmente na sua apresentação pessoal dentro da disciplina apostólica. Assim conclui esta mensagem o Santo Irmão Aldo, ao seu tempo entre nós. Eu, Irmão Aldo, a Santa Vó Rosa, Jesus e a Virgem Maria Santíssima, esperamos contar com o esforço, a dedicação dos regentes, coristas, músicos e dos obreiros, diáconos, diaconisas e pastores, para o bom andamento da obra que realizam para a nossa amada Igreja e para que este trabalho seja agradável a Deus Pai e a todos os seus santos, e também para os nossos irmãos apostólicos e para aqueles que nos visitam. Havendo essa dedicação, nós poderemos abençoá-los e ajudá-los ainda mais. Também fazemos um apelo para nossos irmãos e irmãs que desejarem servir no ministério de obreiro, que procure o pastor responsável da reunião e preencham o formulário de pedido de nomeação ao ministério. Irmãos, aí está uma mensagem que incentiva a cada um de nós cumprir nosso ministério com muita alegria aqui nesta terra, irmãos. O ministério, nós precisamos receber todo o ministério, seja de pastor, obreiro, diaconisa, corista, músico, regente. Precisamos receber com humildade, porque é uma dádiva de Deus, uma dádiva do reino dos céus, é um presente que Deus concede aqui, filho, estar em suas mãos esta dádiva, esta riqueza. O que você vai fazer com ela? Como que você vai zelar dela? Deus confia este presente a você, para que você zele, para que você cresça naquilo que você está realizando. E como que eu vou crescer? Como que eu vou destacar no meu ministério? Qual que é a forma, irmão, de eu estar destacando? É fazer com amor, com espontaneidade, com alegria. Uma vez que eu sei do valor daquilo que eu recebi, eu tenho muito mais facilidade de lutar por aquilo. Agora, quando a pessoa ela recebe aquilo como se estivesse prestando uma obrigação, ela muitas vezes tem dificuldade no seu desenvolvimento. Ela tem isso em qualquer setor da vida. Quando eu recebo como fosse uma obrigação, eu sou obrigado, então existe aquela dificuldade. Muitas vezes coloca alguma barreira, infiltra ali muitas vezes ideias que não são boas, né? Desafia. Por quê? Porque tem em seu pensamento que tal coisa que realiza é uma, como se diz, é um favor. Eu estou fazendo um favor. Nós não fazemos favor para Deus não, irmãos. Tá? Todo ministério é um presente que nós precisamos zelar e saber que, zelando desse presente, o resultado será para nós mesmos. Ou alguém pensa que as suas realizações aqui nesta terra vai somar o galardão de Deus. Deus, Ele é grandioso e Ele quer dar a cada um de nós coroas de vitória. Quer dar para nós a soma de dons para que possamos realizar uma boa obra aqui nessa terra. Então, tudo que nós fazemos aqui é a soma de nosso galardão nos céus. É a soma desse galardão. Então, nós estamos fazendo para quem, afinal? Nós estamos fazendo para nós mesmos. Nós estamos fazendo para nós. Então, sendo o coral com o ministério de cantar, que tem o objetivo de quê? Qual que é a função do coral? É pregar. O coral prega, ele anuncia a palavra, a doutrina por meio de hinos. Agrada a nossa alma, a alma daquele que está ligado ao reino dos céus. Irmãos, tem alegria de apreciar os hinos, as mensagens que os hinos retransmitem. Então, é uma missão extraordinária, aonde traz a nós mais entendimento da obra de Deus e exalta e glorifica todo o poder celestial. É de um valor imensurável. E sendo de um valor imensurável, irmãos, o nosso ministério, o ministério de nossos irmãos do coral, você acha que o inimigo está feliz? Ele quer fazer de tudo para derrubar a sua pessoa. Quer oferecer muitas vezes uma ilusão ali, outra ilusão lá. Para quê? Para que você pare de servir nesse ministério.
ou sirva, mas desafiando o próprio Deus, muitas vezes com a desobediência. E qual que é a essência de tudo isso? Se o coral é prega, né? Cantar também é pregar. Acredito que tem um hino que fala, cantar também é pregar. Se nós pregamos uma coisa e vivemos outras, qual que é o fortalecimento que nós levamos às outras pessoas que nos veem? Como que elas irão compreender a nossa obra? Ela terá facilidade de desenvolver o entendimento para com esta obra? É isso que o inimigo quer, a dificuldade desse desenvolvimento. E nós, que amamos o reino dos céus, cooperaremos com essa dificuldade, com esse embaraço? Para quê, irmãos? Para chegarmos no reino dos céus vitorioso? Como assim? Cooperarmos com embaraço, com a confusão, muitas vezes no pensamento das pessoas, como se diz, olha, aquela pessoa, ela canta muito bem, mas ela vive de outra forma. Ela prega algo muito maravilhoso, mas o seu viver não condiz com aquilo que ela prega ou ele prega. E aí? É interessante? Então nós precisamos meditar no nosso ministério, naquilo que nós fazemos. Nós precisamos fazer essa meditação. O que eu estou fazendo? Qual que é a importância? Se eu estou pregando, é para quê? Para levar compreensão. Então, qual que é a forma de eu pregar? Qual que é a forma de eu ensinar? Qual que é a forma? Apenas cantando? Ao hino, tem um hino que diz assim, não cante, meus irmãos, só por cantar. É isso? Tem um hino que fala assim, não cante, meus irmãos, só por cantar. Por quê, irmãos? Porque a essência está ligada àquilo que nós praticamos também, àquilo que nós fazemos. No nosso comportamento, as pessoas estão observando, porque vocês são importantes, vocês são de grande valor, estão à frente da igreja. As pessoas, nossos irmãos estão observando, olha, aquele irmão, aquela irmã comportada, cantou um hino muito belo, uma inspiração do reino dos céus. Isso confortou meu coração. Não é muito mais vantajoso, irmãos, termos essa apreciação do que dizer, olha, a irmã cantou muito bem, mas, olha, o irmão cantou muito bem, mas está de desacordo. Isso, como se diz, acaba tirando o foco. É alegre, irmãos. É algo que traz a felicidade, saber que nós não estamos completando aquilo que nós estamos fazendo, naquele que nós estamos cantando. É interessante. Então, por que estou falando dessa forma? Para que haja uma meditação, não para atingir um e outro, de maneira alguma. Irmãos, nós temos a capacidade, o ser humano tem uma grande capacidade de pensar e meditar, e de chegar a uma conclusão certa para a sua vida. Então, se temos um ministério de grande importância, precisamos saber zelar, fazendo aquilo que agrada o reino dos céus, porque se os hinos são inspirados, que nós sabemos do reino dos céus, para nós termos essa inspiração, nós precisamos estar em obediência aos princípios que foi nos dado por Jesus, por meio da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Maldo. Não cantar ou realizar o ministério para querer se destacar. Eu vou lá hoje e vou me destacar, vou fazer isso com relação para que os outros aqui vejam apenas. Com coração de querer um status, uma posição. Olha, eu vou cantar lá para se aparecer. Não é assim, irmãos. O seu ministério está muito mais do que isso. Muito mais além do que isso. Pode ser muito mais além. A recompensa está muito mais além do que aquilo que nós podemos ver. Está muito mais além do que se pode enxergar a recompensa do seu ministério. Não está aqui, não. A recompensa está lá com Deus. Ele pode dar muito mais do que nós imaginamos. Então não espere um elogio, ainda que alguém elogie, mas não tome como se fosse sustentar um orgulho, um ego. Eu fiz isso, você viu, fui... Não. Receba ali com humildade e agradeça a Santa Avó Rosa por aquilo que você tem. Isso, agradeça a Santa Avó Rosa. Agradeça o Santo Irmão Maldo. Sempre agradeça por você ter realizado uma obra, por você estar em obediência, porque o inimigo não quer ver a sua fidelidade ao reino dos céus. Ele não quer ver a sua conquista, ele quer ver a sua derrota. Então agradeça e peça força
para que possa superar e zelar dessa grande importância, desta riqueza que é incomparável com as riquezas aqui desta terra. Nós precisamos ter esse entendimento. Eu recebi um tesouro. Quantas vezes, irmãos, é interessante, quantas vezes nós lutamos por um tesouro aqui que se acaba? Nós vamos atrás, estudamos, fazemos todo o esforço por esse tesouro. É algo que vai trazer a comodidade, certo, que em lutar, mas por que um tesouro muito mais precioso do que esse nós deixamos de lutar? Qual que é o significado de tudo isso? Então nós precisamos sempre fazer nossa meditação. Preciso lutar sim pelo tesouro. Por que eu luto aqui nesta terra? Pela minha comodidade. E por que esse tesouro que recebi de Jesus, da Santa Vó Rosa do Santo Irmão Aldo, eu não vou lutar para zelar e para que eu possa crescer? É interessante quando Jesus ali, ele conta, né, sobre uma parábola dos 10 talentos. Ele dá uma quantidade ali, né, para um ele dá 5, para outro ele dá 2, e para outro ele dá 1. Ele dá ali, né, com o Senhor, ele dá 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. E vai para outras terras. Ele fala, vai para um lugar longe. E aquele que recebeu 5 talentos, olhou aquele talento, né, aquele valor, e falou, vou angariar mais 5, para quando o meu senhor vir, ele se alegrar. E ele foi lá, trabalhou. Na verdade, não é a questão de eu vou angariar mais 5, eu vou conquistar mais 5. Eu vou trabalhar e vou ver o que vai dar. E foi trabalhando, foi negociando com aqueles valores, foi somando. E aquele que tinha 2, da mesma maneira. Foi trabalhando ali, foi ajuntando, foi fazendo o possível para que aquilo se somasse, aquilo se multiplicasse. E aquele que recebeu 1, ele se incomodou, ele falou, meu senhor é desse jeito, sabe o que eu vou fazer? Eu vou esconder esse talento. E escondeu. E ali ficou. E quando o senhor chegou, foi prestar conta com eles. E o que acontece? Aquele que recebera 5 apresentou o Senhor. O Senhor me deu 5 talentos, aqui está mais 5 talentos. Está mais 5. O que o Senhor disse? Servo bom e fiel, no pouco foste fiel, no muito te colocarei. Entra agora no gozo do meu Senhor, do seu Senhor. E o que também recebeu 2, chegou lá, Senhor, eu recebi 2, aqui está mais 2. E o que o Senhor disse? Servo bom e fiel, no pouco foste fiel, no muito te colocarei. Entra agora no gozo do seu Senhor. Só uma observação com relação ao assunto. Você viu a quantidade que o Senhor deu a um e o outro. Ambos dobraram, ambos se esforçaram. E ambos receberam ali, né, como se diz, uma recompensa. A expressão de uma forma igual. De uma forma igual. Porque ambos realmente lutaram para que aquilo acontecesse. Agora, quando chegou que tinha recebido 1, disse, Senhor, aqui está o 1 que o Senhor me deu. Aí, o que o Senhor poderia dizer? Servo mau, se realmente eu soubesse que vós não iria fazer nada, eu poderia dar aos banqueiros. E ali poderia ter algum recurso. Então agora ele faz ali, né, uma referência ao julgamento. Esse não terá recompensa nenhuma. Por quê? Ele faz ali um fechamento com relação. Esse não terá. Porque não luta. Porque não luta, porque não vai atrás. Desanima. Ela se intimida com as lutas. Ah, não, eu vou deixar aqui, eu recebi. Como se não tivesse valor. Você tem valor, o seu ministério tem valor. E por isso que é preciso lutar para zelar dele. O inimigo não vai ficar de braços cruzados, não. Para ver a sua vitória, ver a sua conquista. Louvando a Deus. Irmãos, palavras que agradam o nosso coração, traz a nós o entendimento.
sobre a obra de Deus, que realmente alegra o coração de todas as pessoas que amam verdadeiramente o reino dos céus e aquelas que procuram uma palavra de consolo. Então, olha a missão, olha a grande responsabilidade que se assume quando se faz parte de um ministério tão precioso como o dos senhores, de vocês jovens, ministério de um valor extraordinário. Olha a responsabilidade de conscientizar, de facilitar a obra de Deus e no tudo também louvar o reino dos céus. Quantos anjos não vêm apreciar o canto dos senhores, da senhora, de vocês jovens? Quantos que vêm aqui apreciar a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, e quando se encontra um ambiente em harmonia, dentro dos princípios, da doutrina, das regras, ela diz: esse é o meu povo a quem tenho alegria, a quem tenho maior prazer. Um povo maravilhoso, que realmente observa aquilo que é necessário de fazer e facilita a caminhada de muitas pessoas que enxergam: olha, eu fui naquela igreja e olhei para aquele coral, pensa nos hinos lindos que eles cantaram. Jovens comportados, seja aí moças, moços, rapazes, enfim, senhora, senhor, todos eles num comportamento, numa decência moral. Ali existe um exemplo na forma de se apresentar e na forma de se expressar. Então isso, irmãos, soma para a salvação de alma. E eu preciso saber disso. Os senhores, nós precisamos fortalecer com relação a esse assunto, para que quando chega aquela luta, opa, aqui meu ministério não. Aqui meu ministério é de grande valor. Aqui eu tenho um compromisso, sabe com quem? Com o Criador. E esse compromisso é de salvação de alma. Então aqui é intocável. Aqui, mas eu estou te oferecendo algo prazeroso e experimenta. Aqui não. Então usamos a defesa das disciplinas, da doutrina que nós temos. E no tudo, muitas vezes convencemos as pessoas com a nossa insistência com relação à nossa fé, até mesmo quando elas nos oferecem: eu respeito a sua conduta, a sua forma de viver, mas eu sou feliz dessa maneira. E eu preciso levar exemplo a um povo que me espera, que me aguarda, para ouvir as palavras do reino dos céus que ali cantarei para Deus nosso Pai. Nesse momento de meditação, com relação ao ministério do coral, também ele foi elevado com relação a querer se aparecer, né, irmãos? Jesus disse, com relação a esse assunto, o que ele disse? Ele falou assim: aquele que querer tocar trombeta, fala assim, se aparecer, né, querer receber elogio, galardões perante os homens, como se diz, elogio perante os homens, esse, portanto, já recebeu seu galardão. O que ele fala sobre esse assunto? Fala: não se apresentei como para os homens, não faça as coisas para se aparecer. Ele fala assim: não faça as coisas para se aparecer aos homens, mas faça a Deus em oculto, e Deus lhe concederá em oculto. O que Deus vai te conceder? E o que o homem vai te dar? Quem tem mais para dar, Deus ou o homem, irmãos? Então nós precisamos fazer essa análise, porque ele mostra: não faça com o objetivo de querer se aparecer, tocar trombeta, ali com relação de se manifestar. Olha, eu aqui cantando ali para... Faça de uma forma humilde: eu estou louvando a Deus, eu quero que Deus apareça nesse hino. A Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, eles precisam aparecer, porque é essa divulgação que eu estou fazendo com humildade, porque dessa maneira o que acontece? Deus lhe concederá em oculto o que é de melhor para a sua vida. Por isso que diz que está muito além do que aqui, muito além daquilo que se vê, muito mais além, aquilo que Deus dá a cada um de nós. O irmão Aldo, os nossos conselheiros, colocou com relação a essa mensagem do irmão Aldo, incentivando, e também no boletim do dia 1º de julho de 2010, o irmão Aldo ele fala deste valor
o valor desse ministério, ele mostra o quanto o seu ministério é de grande valor, irmãos, de um valor extraordinário, que inspira o sentimento nobre do coração, santifica, quando são ouvidas com fé e amor pelos nossos irmãos e pelas pessoas que nos visitam. Tá? Palavra do irmão Aldo também, tá? Que os boletins é a mensagem do irmão Aldo, que santificam a igreja, também santifica a igreja e prepara o espírito das pessoas presentes para que a mensagem do Consolador, que eu, irmão Aldo, vos envio por meio do boletim, encontre lugar nos coração. Também ajuda o pastor e o pregador, a mensagem que os senhores, você jovem, eleva por meio de hinos, ajuda também o pastor e o pregador a divulgar a palavra apostólica com mais inspiração e fé e amor pelo povo. Está vendo a grande importância, irmãos, do seu ministério, que o irmão Aldo tem elevado, sempre mostrado? Para quê? Para que possamos dar valor àquilo que nós temos. Eu não estou oferecendo aqui um favor a Deus, mas eu estou recebendo esta dádiva, estou preservando esta dádiva preciosa que meu Deus, e alegro por ela, porque é uma riqueza incomparável com a que nós vemos nessa terra. E quando nós recebemos dessa forma, nós temos a maior felicidade de cumprir nosso ministério, a maior alegria, a maior satisfação, com espontaneidade. Com espontaneidade estamos prontos para fazer aquilo que é necessário, porque nós reconhecemos aquilo que nós recebemos. Então pense bem, irmãos, lutem por esse grande tesouro. O irmão Aldo, Santa Vó Rosa, com certeza ficará sempre feliz quando observar a sua boa disposição e a sua obediência. Não é só na igreja não, tá? Não é só na igreja não, mas em todos os momentos de nossa vida. Nosso compromisso com Deus, ele não apenas não é dali para cá não, mas é também lá. É lá que nós precisamos apresentar esta luz, para que as pessoas possam ver as nossas boas obras, como Jesus disse, e glorifiquem a quem? A vosso Pai que está nos céus. Glorifique quando conhecer a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, a Jesus, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, por poder observar a nossa boa conduta em todos os momentos de nossa vida. Então é uma felicidade poder fazer parte desta obra e também poder apreciar as apresentações dos nossos irmãos do coral e saber que o ministério de vocês é de grande importância para todos nós e para o reino dos céus. Temos aqui, irmãos, aos longos da mesma mensagem, com relação ao ministério de obreiros e diaconisa. O ministério de uma importância muito grande, é uma importância de uma organização, seja em nossos salões, seja nos anexos. Para quê? Para o conforto do nosso povo, para a recepção. E isso agrada muito a Santa Vó Rosa, isso agrada muito o Santo Irmão Aldo, a sua prontificação para com esta obra. Isso, irmãos, soma no reino dos céus o seu galardão, quando é feito com amor, com carinho, com alegria. Olha, eu vou fazer isso porque a Santa Vó Rosa gosta dessa maneira, o Santo Irmão Aldo me ensinou desse jeito. Então tudo isso, irmãos, agrada as pessoas que vêm. Olha como os nossos diáconos e diaconisa zelam do templo de quem? De Deus. Um templo onde que se reunimos para ouvir as palavras do reino dos céus. Então as pessoas observam e fica agradecido, irmãos, por poder estar num ambiente cuidado, um ambiente que tem o zelo de uma diaconisa, de um diácono, quando não tem muito diácono, diaconisa, os coristas, quando os diáconos e diaconisas também estão em idade avançada e não tem muitas condições, ali se reúne corista mesmo, que também é obreiros, e vai lá, vamos zelar
da casa de Deus, do lugar, o ambiente onde nós se reunimos. Então, um zelo para com este ambiente, com relação também a outros trabalhos se faz necessário, que auxilie um pastor e que facilita o desenvolvimento, o decorrer de uma reunião. Então, tudo isso é pelo seu trabalho. E quando feito com amor, Deus, a Santa Vó Rosa, está vendo no reino dos céus. Os obreiros também, que têm prestado o seu trabalho, tanto na porta, quanto em outros locais que se faz necessário, tudo isso para facilitar o trabalho aos longos da reunião. Na porta, por exemplo, o obreiro tem ali uma missão de recepcionar os nossos irmãos. Recepcionar todos os nossos irmãos. Como que a senhora está, como o senhor está, e essa criança. Como se diz, abraçar. Porque, irmãos, nós somos uma família que precisamos se unir para vencer as lutas dessa terra. Muitas vezes existe aquela canseira do trabalho de cada dia, das perseguições. E se um irmão chegar ali e encontrar um obreiro com a cara fechada, que não quer cumprimentar, ele vai se sentir feliz? Ele vai se sentir bem recepcionado? Você se sentiria? Então nós precisamos meditar com relação à recepção. Eu preciso fazer uma recepção que eu gostaria de que alguém fizesse comigo. Então vou recepcionar bem, porque é assim que eu gostaria que alguém me recepcionasse. Na entrada de um templo, nos tratos aos longos de uma reunião, quando o irmão está precisando. Irmão, onde que está tal coisa que eu estou, como se diz, que é necessário para a sua comodidade aos longos da reunião? É uma indicação, uma informação que... Então, nossos obreiros têm uma missão, de uma forma geral, preciosíssima. Um visitante que vem, boas-vindas, a sua presença é de grande valor, sentimos muito bem. Olhe aquela pessoa, irmãos, com bons olhos. Olhe dessa maneira, abrace com relação no falar aquela pessoa, para que ela se sinta bem, se sinta à vontade em nosso templo, em nossas reuniões. É isso, seja bem-vindo, se sinta bem, estamos à disposição para facilitar. Procure mostrar as instalações que ela vai precisar. É isso mesmo, irmãos, as instalações, seja o bebedouro e outras instalações que é necessário. Ali está o ponto tal, porque ela vai se sentir muito mais aconchegada ali, como se diz, mais à vontade para estar naquela reunião. Ela vai se sentir porque ela foi bem recepcionada. E tudo isso soma na vida daquela pessoa. Ela vai sair dali e já pensar, poxa, eu fui bem recepcionado naquela igreja. Eu fui bem tratado. Aquela pessoa, ela me tratou com palavras maravilhosas, motivadoras. Facilitou para que eu chegasse, para que eu sentasse naquele banco com relação e ouvisse o pastor, para que eu participasse realmente daquela reunião. Então, o ministério de recepção facilita para que quando as pessoas entram, ela participe de todo o momento da reunião, desde os hinos que é apresentado, quanto a pregação lida dos boletins e esclarecida. Ela vai ter essa facilidade de participar. Ela vai se sentir bem nesse ambiente. Então, tudo isso facilita para quê? Para a salvação de alma. E é essa a nossa missão. Nós somos uma família que precisamos sempre estar unidos para um ajudar o outro. Um ajudar o outro. Obreiros, diaconisa, pastores, nós precisamos se ajudar. Porque nós estamos numa caminhada. E essa caminhada, irmãos, tem obstáculo que o inimigo coloca. Tem as lutas. E aí? Nós precisamos dar a mão para podermos vencer. É interessante, né, quando se observa com relação a esse assunto, lutas, que é travada muitas vezes por um irmão, por uma irmã, e a boa recepção, como que facilita, né, a vida.
Jesus, ele no momento, ele diz assim: vinde a mim, todos que estás cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Então ele chamava de uma forma geral as pessoas: venha a mim, venha, todos aqueles que estás cansado, e eu vos aliviarei. Mas ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então quer dizer, ele chama, ele faz um chamamento: venha, que eu vou dar o alívio a você, a sua pessoa. Eu vou dar, mas se você receber, como se diz, tomai sobre vós o meu jugo. Tomais. Isso, irmãos. Recebei. Então Jesus, ele falava: recebe a minha doutrina, a minha disciplina. E diz, naqueles momentos: o meu jugo é leve. Não, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Algo dessa maneira ele mostrava. Ele fala assim: nada excede. Mas pastor, por que eu estou isso, aquilo? Porque o inimigo quer que você sinta assim. O inimigo quer que você sinta cansado, desanimado, triste, abatido. Mas quando você está assim, lembra que nós temos algo muito mais supremo, irmãos. A Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo. Se estás cansado, triste, abatido, não tem um hino, né, que fala sobre esse assunto? Quem que nós temos para nos ajudar? Quem? O nosso grande profeta, que Deus preparou nesta terra. Nós vamos deixar de pedir aquilo que nós necessitamos e se entregar covardemente às coisas que não são boas? É dessa forma que nós teremos a grandeza em nossa caminhada, no nosso ministério? Como assim, irmãos? Nós se entregarmos à derrota e queremos ter vantagem na vitória, na coroa de glória? Então nós precisamos observar. A luta vai ter? Vai. Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve. Que ele disse que existiria fardo, mas o fardo cada um levaria de acordo com as suas condições. Ele não poria uma carga maior do que você possa carregar, do que você possa levar. A minha doutrina, a minha disciplina, ela é suave, ela não é pesada, ela não, como se diz, ela não ultrapassa os limites das suas condições. E as lutas da mesma maneira, você tem condições de vencer aquela batalha. Basta você observar essas condições que tem dentro de ti, da sua pessoa. Não despreze essa grandeza. Não despreze, porque Deus, Jesus, ele tem mostrado, incentivado, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, tem mostrado o quanto você é grande e o quanto você é capaz. E você muitas vezes despreza essa grandeza, essa capacidade. Como que você pode ser o vencedor? Totalizando com relação ao seu ministério, à sua caminhada aqui nesta terra. Então fica difícil. Então, para sermos vencedor, precisamos entender esta capacidade, essa grandeza, e saber que além desta grandeza, dessa capacidade que nós temos o reino dos céus ao nosso favor, para que possamos vencer as lutas. Então medite, nossos obreiros, diaconisa, pelo trabalho prestado. Procure sempre prestar o seu trabalho, sempre com humildade, com carinho. Não faça também para se aparecer: olha, fulano, eu fiz isso, eu que vim aqui, como se diz. Não, também da mesma forma, não faça as coisas para se aparecer. Faça para Deus, faça para a Santa Avó Rosa, faça para o Santo Irmão Aldo, como diz Jesus. Faça para Deus e Ele dará em oculto a você, que Ele vai dar também uma grandeza para a sua vida, como Ele tem dito. Faça a Deus em oculto e Ele dará em oculto a você. E Deus tem coisas boas para nos dar, irmãos, muito mais além do que aquilo que nós vemos, como já disse. Então pense bem no seu ministério de obreiro, diaconisa, coristas, regente, músicos que têm por um objetivo grandioso, que é de louvar o reino dos céus
e agradar o nosso espírito, trazendo-nos também grande entendimento sobre esta obra de grande importância, que conta com um povo de grande valor, como o Senhor, a Senhora e você, jovem. Deixo essas palavras em vossos corações e vou prosseguir com a mensagem que fala sobre amai vós uns aos outros, amai vós uns aos outros. É o mandamento de Jesus, nosso Senhor. Então, a missão da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo é promover e incentivar a paz nos corações e ensinar a regra de um bom viver, conforme Jesus ensinou aos seus discípulos e orientou através da Santa Vó Rosa, que fosse ensinado à Igreja Apostólica e que, por sua vez, ela transmitiu ao Santo Irmão Aldo para que o povo apostólico recebesse orientação seguras e perfeita para viver em santificação, para ser limpo de coração e para alimentar em sua alma os bons sentimentos, a fim de viver em paz e união com os seus irmãos ou irmã na fé. Jesus, o Filho primogênito e unigênito de Deus, veio trazer a paz e a união aos homens e mulheres de boa vontade, conforme Ele mesmo falou aos seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. É esta mesma mensagem de paz que ele continua concedendo através da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, e da mensagem que a nossa igreja divulga, a fim de que os bons e humildes de coração vivam em paz, pratiquem o perfeito amor fraternal e sejam unidos a Deus Pai. Passado tanto século de sua primeira vinda à terra, Jesus precisava cumprir a sua promessa em enviar o Espírito Consolador, a fim de formar a sua igreja, por meio da qual ensinaria a sua doutrina e a perfeita maneira de viver, de acordo com a vontade do Pai Celeste e a regra de um bom viver, inclusive para que o amor ao próximo voltasse a ser praticado, como ele ensinou aos seus discípulos ao afirmar que ele daria a sua vida por amor a eles e em favor da perfeita união entre homens e mulheres de bem, conforme ficou registrado no Evangelho de São João. O meu mandamento é este: amai vós uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Compreendam, estimados irmãos e irmãs, que a doutrina que Jesus ensinou ao seu tempo e que em sua segunda vinda nos transmitiu através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, tem por objetivo formar filhos e filhas para Deus o Pai Santíssimo. São princípios que levam à prática da perfeita fé, que ensina a viver de maneira justa e agradável ao nosso Deus e Pai, que incentiva o bom trato entre pessoas, a boa educação e a boa convivência com o semelhante, com o seu irmão ou irmã na fé e com a sua família e na sociedade, que aperfeiçoam o discernimento e a sabedoria para prestar ajuda àqueles que necessitam do seu amparo, do seu carinho e do seu amor. Assim sendo, cultivem essas virtudes preciosas em seus corações, amando ao próximo como Jesus, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos têm ensinado, a fim de que haja paz entre todos os apostólicos, entre as famílias, entre a convivência de irmãos, obreiros, coristas e regentes, músicos e membros, visto que somente assim é que venceremos e seremos um povo forte e muito abençoado. Irmãos, essa mensagem fala do amor, amai vós uns aos outros, é um mandamento de nosso Senhor Jesus, incentivando que seus discípulos fizessem dessa maneira e incentivasse o povo
né, que eles iriam pregar. Porque ele fala, que se vós fazer assim, o que vai acontecer? Vou falar de uma forma resumida, irmãos, até mesmo pelo tempo. O que vai acontecer? Se vós fazer assim, conhecereis que sois os meus discípulos. Então, as pessoas vão conhecer que vocês são meus discípulos. E ele também faz outro incentivo, que é o incentivo com relação, meu mandamento é esse, amai vós uns aos outros, assim como eu vos amei. E ele fala, ninguém tem maior amor do que este. De quê? De dar a sua vida pelo seu amigo. Então ele diz assim, vós sereis meus amigos, se fizeste o que eu vos mando. Por que, irmãos, seremos amigos de Jesus se nós fazermos o que Ele manda? Porque o que Ele veio mandar é uma vontade soberana do nosso Deus. Ele veio trazer as palavras de Deus a essa terra. São palavras do reino dos céus. Ele mesmo disse, quando um dos seus discípulos tem perguntado, aquilo que eu faço, essas obras não são minhas, mas são do Pai que me enviou. Essas obras são do Pai. Então ele veio trazer a palavra de Deus, para que as pessoas que recebessem essas palavras tivessem o quê? As condições de superar as adversidades da vida. Ele não veio aprisionar ninguém, irmãos. Ele veio conscientizar sobre a importância do reino dos céus, e que para mantermos a santificação em nosso coração, seria preciso obedecermos naquela época. Ele falava a doutrina dele e aos ensinamentos dele, e num tempo futuro da mesma maneira. Que quando ele disse, olha, eu tenho muito que vós dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Por isso que disse que tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso que disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então Jesus, ele fala de um tempo futuro e que se cumpre na pessoa da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Por que essa necessidade de falar isso num tempo futuro e não naqueles tempos, irmãos? Porque não era o momento ainda. Quantas coisas não surgiram épocas depois? As pessoas tinham um traje até um tempo desse, no ano de 1950, decente, de uma forma geral. Não estamos aqui para criticar um e outro, mas conhecia o que era pudor, honra, isso eu estou falando de uma forma geral praticamente. As pessoas tinham um vestuário, o quê? Bem apreciável. Por que essas pessoas até ali tinham esse vestuário de uma boa apresentação e bem apreciável? Irmãos, porque eles conheciam o que era pudor, modéstia. Eles sabiam que aquilo agradava o reino dos céus. E o padrão diferenciado, expondo o seu corpo, isso desagradaria a Deus. É tanto que existia essa visão de uma forma geral. E isso veio se acabar. Mas Jesus preparou esta igreja, acabar com relação assim, de uma forma muito grande, por parte de muitas pessoas, principalmente no mundo, quando nós vemos hoje, essa forma de vestuário, que se compreendia como decente naquela época, se acabou. Mas por que isso aconteceu? Por que isso tem acontecido? Porque, como Jesus disse, nós estamos falando do amor, irmãos. Isso faz parte do amor. Tá? Jesus disse, por aumentar a iniquidade, o amor de muito. Por aumentar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Certo? E quando o amor se esfria, as pessoas perdem a noção do certo e do errado. Como se diz, não tem problema não. Não tem problema não. E muitas vezes dificulta a caminhada de muitas pessoas, expondo muitas vezes o corpo à cobiça. Leva as pessoas a tropeçar. E aí? É vantajoso? Está demonstrando o amor ao próximo? Então nós precisamos saber
Irmãos, reconhecer aquilo que nós recebemos com relação às palavras de Jesus nos dias de hoje, por meio da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, porque compreendendo essas palavras, com certeza teremos facilidade de manter o amor verdadeiro em nosso coração, porque tudo que Jesus deu naqueles dias e nos dias de hoje, por meio da Santa Vó Rosa, é para quê? É para manter este amor, é para fazer com que compreendemos a importância desse amor, que nos leva o quê? A santificação, nos leva à perfeição. E isso que São Paulo disse, o amor é o vínculo da perfeição. Então aquele que tem amor, ele é perfeito. Outros profetas dizem assim, Deus é amor. Deus é amor, irmãos. Então quando nós temos o amor verdadeiro, não o amor muitas vezes propagado pelo mundo, no coração, nós também temos a paz verdadeira em nosso espírito. A paz verdadeira, e não a paz passageira também que é oferecida pelo mundo. Por isso que quando Jesus fala da paz, o que ele diz? A minha paz vos dou, a minha paz eu vos dou, mas eu não dou como o mundo a dá. Tá? Essa paz ela é verdadeira, ela é uma paz perene, uma paz que permanece, ela é sua se você conquista, se você realmente faz a minha vontade. Se você se envolve com as minhas palavras, você tem esta paz, porque você será amigo de Jesus. E um dos apóstolos diz também assim, todos aqueles que é amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Por que, irmãos? Se torna inimigo de Deus? Porque as pessoas que elas se envolvem no mundo, elas muitas vezes se envolvem com promiscuidade, com coisas de brutalidade e com muitas outras coisas que é contrária à obra de Deus. Só fazemos uma meditação com relação ao próprio amor. Você quando vê uma coisa, eu vou falar, vamos materializar para nós compreendermos a parte espiritual também. Vamos materializar. Se você vê uma coisa que vai fazer mal para a sua saúde, você vai lá e come, com relação a um alimento, eu vou comer esse alimento, está estragado, eu vou comer. Você tendo uma opção melhor, você não vai fazer isso, porque você tem um amor próprio. Você tem um amor próprio, você não quer ter problema com a tua saúde. Então você tem esse amor. Quando nós temos um amor pelo nosso espírito, irmãos, quando nós temos um amor pelo nosso espírito, nós não vamos alimentar ele de coisas que não são boas. Nós não vamos ver coisas indecentes, brutalidade, seja onde que for, apreciar essas coisas, ou vamos. Isso é amor próprio? Uma pessoa que foca em coisas desagradáveis, que contraria, que leva as pessoas a viver enferma espiritualmente, sem tranquilidade? Por quê? Por que muitas pessoas, elas abraçam? Porque elas são enganadas. Elas são enganadas porque o inimigo, eles mostram a obra dele como fosse extraordinária mesmo. Como fosse algo de grande valor. Porque ele quer atrair. Ele não vai mostrar como se fosse uma coisa ali, ardentemente, mostrar como ele é, não. Porque ele vai assustar. Ele mostra realmente como se fosse algo de luz, algo que brilha, para convencer as pessoas. Está lá, irmão, só fazer um exemplo com relação ao assunto. Muitas vezes a pessoa está lá, no vícios, está bebendo ali, está ali com a galera, isso aqui é aproveitamento à vida. Quem que coloca isso? Isso é aproveitar a vida. Por que as pessoas, elas mesmo estragando com a tua vida ali, ela se expressa assim? Como que uma pessoa sã, consciente, com entendimento, com amor próprio, ela consegue expressar assim? Como? Então, por aumentar a iniquidade, o amor de muito se esfriou. E por o amor de muito se esfriar, o que aconteceu? As pessoas perderam a noção. Perdendo a noção, então aprecia aquilo ali como fosse bom, e quando olha para a obra de Deus, lá não vou não. Lá é como se o inimigo quer mostrar como se fosse uma prisão. Por quê? Porque ele quer realmente prender você ali. Faz com que as pessoas se prendem ali e apreciem uma palavra indecente, muitas vezes, e muitas vezes quando é uma palavra que traz fortalecimento para o corpo, para a alma, é dispensado. O pastor está falando demais. Muitas vezes acontece,
Isso, irmãos. Ah, mas por que tudo isso? Mas quando é muitas vezes ali uma coisa que não são boa, muitas vezes está ali focado. Então nós precisamos, não estou dizendo que isso acontece com os irmãos, mas nós precisamos analisar o nosso procedimento em todos os momentos de nossa vida. Porque nós precisamos nos amar, irmãos, amar o nosso espírito e santificar. Porque assim poderemos o quê? Amar as outras pessoas. Como alguém que não ama a si próprio pode amar alguém? Como, irmãos? Amar uns aos outros como a si mesmo. Se a pessoa ela não tem um amor próprio, se a pessoa despreza a si próprio, como ela vai ter essa vantagem? Como que vai ser o trato com as outras pessoas se ela tem um próprio, como se diz, despreza a si próprio? Fica difícil. Então, nós precisamos enxergar o que? Esse valor, conservar essa pureza, esse amor próprio e oferecer às outras pessoas. E este amor, nós podemos conservar com as palavras de Jesus, com a palavra da Santa Vó Rosa. Jesus disse, com relação naqueles tempos ainda sobre esse assunto, você tem sede? Falamos no início da reunião com relação a isso, a esse assunto, essa palavra de Jesus. Jesus se levanta lá e diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. O que é isso, irmãos? Quando recebemos a doutrina de Jesus, conservamos o amor. E quando conservamos o amor, temos amor para dar, temos paz para oferecer. E dessa maneira levamos uma conscientização às pessoas, porque assim as pessoas nos veem, olha, aquele ali, quem que é aquele ali? Aquele ali é um filho de Deus. Aí se cumpre na tua pessoa assim. Amais vós uns aos outros, assim como eu vós ameis. É como Jesus nos amou, se sacrificou por nós. Muitas vezes precisamos, irmãos, fazer o que é de melhor pelo nosso próximo, para a salvação, orar por aquele, fazer o que é necessário, ajudar, fazer com que eles entendam, não forçando, mas aquilo que está no nosso alcance, para que ele seja bem sucedido. Mas ele também fala: amais vós uns aos outros, e assim conhecerão que vós sois meus discípulos. É isso. É isso que Jesus falou. Conhecerão que vós serão meus discípulos. Então, irmãos, que possamos bem representar o reino dos céus aqui, por meio do nosso amor ao próximo e respeitar as pessoas. Amar o nosso próximo é respeitar, irmãos. Ela tem uma forma de seguir com relação ao mundo. Respeita elas. Tá? Convive com as pessoas bem. Conviva com todas as pessoas bem. Não fica querendo forçar. Não, precisamos respeitar as pessoas, conviver. Mas ela escolheu, tá bom, ore por ela, peça por ela, mas respeite. Respeite sempre. Porque Jesus, ele mostra com relação a esse respeito que precisamos ter, e que independentemente das ações das pessoas, nós precisamos demonstrar a nossa ação, que é o amor. Então, falando de uma forma bem resumida com relação a esse assunto, irmãos, e na sequência a seguir, melhor dizendo, nós iremos ouvir pelo coral o hino que tem o título Testemunhas Martírias. No livro
seus corpos abatidos, seu sangue derramado, ficarão estirados na praça da grande cidade. Na terra haverá grande clamor, pois ressurgirão, mostrando à humanidade que são as verdadeiras testemunhas do Senhor. Quero agradecer a todos os nossos irmãos do coral pela apresentação, obreiro, diaconisa pelo trabalho prestado, a todos os nossos irmãos pela sua atenção, reverência, aqueles que nos visitam. Agradeço e convido para que esteja mais vezes em nosso meio. Será o maior prazer receber a sua pessoa. A reunião é realizada aqui na sede São Paulo, todas as quintas, uma reunião voltada para a oração, às 19h30. Hoje, sábado, às 19 horas e amanhã, domingo, às 19 horas. Semanalmente realizamos reuniões, tanto sábado, domingo e quinta-feira. Teremos o maior prazer em receber a sua pessoa em nosso meio. Também agradeço a presença, o trabalho de colegas de ministério e convido a todos, por gentileza, aqueles que têm condições, para que se coloquem em pé. Todos em sentido de reverência, nós iremos orar. Bendito Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, ó Pai, por este momento tão precioso em nossa vida. Também agradecemos a Senhora, nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, ao Senhor Jesus, a nossa Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador e ao nosso Santo Irmão Aldo. Pois sabemos que se nós temos o que nós temos, foi porque custou aí a luta de santos, de anjos, de profetas, apóstolos, da Senhora, nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, do Senhor Jesus, nos dias de hoje, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Nós muito agradecemos por toda essa prontificação, por nos dar esta grande dádiva, esta grande missão, que é salvar almas para o reino dos céus. Neste momento, rogo por toda esta humanidade, que a tua paz alcance as pessoas de boa vontade, que elas possam ter o alívio para o seu sofrimento, possam conhecer esta palavra e possam
também estar conosco caminhando para o reino dos céus. Rogo por aqueles que por motivo justo não puderam aqui estar, que a tua paz alcance, e neste momento por esses nomes, essas pessoas que estão com o nome nessa caixa de pedido de oração. Eu não sei o que eles estão precisando, mas tenha certeza, Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo, ó Deus, ó Jesus, que já tomou conhecimento do problema de cada um deles, e que a tua graça esteja sobre ele, e que esses problemas possam ser solucionados de acordo com a tua santa vontade. Neste momento despeço seus filhos, que eles possam ir aos seus lares em paz, que a tua graça recaia sobre eles, e que anjos estejam presentes na vida deles, protegendo, dando tudo o que é necessário para que eles sejam felizes e agraciados em sua vida. Neste momento, Santa Vó Rosa, sabendo que irá abençoar a cada um de seus filhos e enviará anjo para estar com ele, nós muito agradecemos a Senhora, o Santo Irmão Aldo, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, a Deus nosso Pai, a Jesus, ao Espírito Santo e a todo o poder celestial. Amém.